Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, nós estamos então no número 129 do Yucat e nós começaremos a sessão que diz: creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. E a gente vai entender um pouco melhor sobre essa realidade dessa Igreja una, porque ela é una, porque ela é santa, católica e apostólica. Vamos entender isso. Começando então na pergunta 129, por que só pode haver uma igreja? Tal como só há um único Cristo, também só pode haver um único corpo de Cristo, uma única esposa de Cristo. Isto é, uma única igreja de Jesus Cristo. Ele é a cabeça, a igreja é o corpo. Juntos formam o Cristo total, como nos diz o Santo Agostinho. Assim, como o corpo tem muitos membros, embora ele seja um só, também a igreja única se compõe de muitas igrejas parciais. Então, como é que a gente entende isso, né? Cada um de nós vivemos numa igreja particular. Nós vivemos na igreja particular de Belo Horizonte, né? Nós entendemos, então, que a Arquidiocese de Belo Horizonte, que tem um arcebispo à frente, né? O nosso arcebispo Dom Valmor, nós entendemos, então, isso como é chamado, né, de igreja particular. Mas não uma igreja separada da igreja una, santa, católica e apostólica, não é? Então, cada igreja particular tem um bispo à frente, mas quem está à frente, então, de toda a igreja é o Papa, com o ministério petrino, que nós vamos ler daqui a pouco sobre isso, né? Então, essa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, como possui muitos membros, também tem ali, né, a igreja particular em cada lugar, em cada país, né, em cada diocese ali, nós vamos vendo ali se formando essas igrejas particulares assim chamadas, que formam uma só igreja, a única igreja de Jesus Cristo, que é a igreja una, santa, católica e apostólica. Continuando então, Jesus construiu a igreja sobre o fundamento dos apóstolos. Este fundamento suporta até hoje. A fé dos apóstolos foi transmitida de geração em geração sob a direção do ministério petrino, que preside a caridade. Santo Inácio de Antioquia que dizia isso. Também os sacramentos que Jesus confiou ao colégio dos apóstolos continuam a atuar com a sua força original. Então, gente, para dizer que a igreja ela não perdeu a força original dela. A igreja que Jesus Cristo fundou sobre os apóstolos, né? Sobre o ministério petrino, aquela mesma igreja ela continua com a força e o vigor inicial. Por quê? Porque a força e o vigor inicial da igreja, ela vem do próprio Cristo, né? É Jesus quem sustenta a igreja, né, de uma forma maravilhosa, de forma espiritual, como nós vimos, o Espírito Santo que anima, que conduz a igreja, que renova a igreja, que revitaliza a igreja a cada dia, né, a cada tempo. Então, essa igreja que foi fundada sobre os apóstolos, que foi fundada sobre Pedro, é a igreja de Jesus Cristo. Ele é a cabeça, nós temos dito isso nos últimos estudos, né, nós temos falado sobre isso. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, né? Nós vimos aqui também dizer, a igreja que é a esposa de Cristo, né? Cristo não tem várias esposas, ele tem uma esposa, a igreja, né? Cristo não tem vários corpos, ele tem um corpo, a igreja, né? Então, por isso, só pode haver
uma igreja, porque só tem um Cristo. Aí, no nosso cantinho direito do YouCat vai dizer, pegando lá de Efésios 4, de 4 a 6, há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos e por todos e em todos vós. Isso também, né, gente? Quando a gente pega essa palavra de Efésios para dizer assim, não existe isso aí da gente... Aí eu fui batizado, né? Na igreja católica, lá bebezinha, fui levada aos meus pais, fui batizado na igreja. Daí vou, numa certa idade, vou numa outra igreja e batizo. Aí eu passo para outra igreja e batizo. Existe uma só fé, um só Senhor e um só batismo, né? Assim como a gente entendeu aqui hoje nessa pergunta, uma só igreja de Cristo, né? Então, se existe um Cristo, a igreja é a igreja de Cristo, né? Então, compreendendo isso, nós louvamos, bendizemos e adoramos o Senhor por fazermos parte desse corpo místico de Cristo, né? Por nós sermos também uma parte, uma pequena parcela, uma pequena porção nesse maravilhoso corpo de Cristo que é a igreja, né? Nós somos, como São Paulo diz, pedras vivas, né? Nesse edifício harmonioso. Nós somos pedras vivas nessa construção, né? Nós somos como que um pedacinho dessa construção, um pedacinho do corpo de Cristo, nós fazemos parte, né? E nós louvamos, bendizemos e adoramos, porque pelo batismo nós nos tornamos participantes desse corpo único, que está unido à cabeça, que é o Cristo. E nós pedimos ao Senhor a graça de não nos separarmos desse corpo, né? De não sermos amputados do corpo, de não sermos arrancados do corpo, de não sermos retirados do corpo pela nossa própria decisão, né? Que a única forma de se fazer isso é por nós mesmos. Então que o Senhor nos dê a graça da unidade, que o Senhor nos dê a graça de permanecermos unidos a Ele no corpo místico que é a igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.